Bom, pessoal, boa noite então mais uma vez aí. Então, vamos dar continuidade aqui, né, ao curso, tá? Na aula passada, a gente falou do potencial elétrico, nas últimas aulas, né, a gente falou de potencial elétrico, e aí na última aula especificamente a gente já começou a fazer algumas aplicações, né? A gente calculou o potencial elétrico e de um anel, se eu não me engano, é um anel uniformemente carregado e um disco uniformemente carregado, foi isso? Esses dois exemplos, né, que a gente discutiu na aula passada, tá? Vamos dar continuidade a essas aplicações e revisitar aqui alguns problemas que vocês conhecem bem, que é o potencial elétrico de uma casca esférica, tá? Então, a gente tem aqui uma casca esférica, quer dizer, então, que você só tem carga na superfície da esfera, tá? É uma casca esférica aqui de raio R, tá bom? Chama aqui uma casca esférica de raio R, e essa casca esférica só tem carga na sua superfície, tá? Certo? A gente poderia até dizer aqui que a gente tem uma chamada densidade superficial de carga, né? A gente poderia falar aqui, né? A gente tem uma densidade superficial de carga sigma, que é a carga pela área. Então, vai ser a carga pela área da superfície esférica. Isso aqui vai dar Qzão por 4πr², né? Então, a gente tem uma esfera também uniformemente carregada, né? A gente vai considerar isso, tá? A esfera uniformemente carregada. E a ideia é calcular o potencial elétrico aqui, ó, num ponto P, em um ponto P. Pode ser um ponto P que esteja dentro ou fora da esfera, tá? Isso não tem problema, tá? Mas aqui na figura eu desenho um ponto P externo, né? Externo à esfera, tá bom? Certo? Esse ponto P está externo à esfera, né? A gente, para calcular esse potencial elétrico aqui, a gente pode usar alguns métodos, né? A gente pode usar o campo elétrico, né? De repente, integrar esse campo elétrico no caminho, tá? Ou pode fazer uma integral, né? Volumétrica, no caso especificamente aqui não é integral volumétrica, aqui vai ser uma integral de superfície, uma vez que a carga está distribuída numa superfície esférica, numa área, né? Numa superfície esférica. Então, para isso, a gente vai dividir essa esfera em pequenos elementos de carga. Então, aqui a gente pegou um pedacinho, né? Digamos que essa região aqui é exatamente o que a gente delimitou aí, né? Para ser nossa carga putiforme. Então, o que tiver aqui dentro seria exatamente a carga putiforme, dQ, tá? Seria a carga dQ, né? Certo? E essa figura aqui ao lado, né, mostra exatamente um zoom, né, daquele retângulozinho, né, você tem aqui um zoom dele, né, tá certo? Você vem aqui com o ângulo θ'O, né, que é exatamente o ângulo azimutal, ou melhor, polar, né, toda vez eu troco de ângulo polar, o θ'O é o ângulo polar aqui, tá? Na verdade, o φ', que seria esse ângulo, né, que seria o ângulo aqui em relação ao eixo X, tá? Eu não desenho o φ' aqui, né? Posso desenhar ele aqui, ó, tá? Esse seria aqui o φ', tudo bem? Tá? E aqui eu desenho aqui na verdade eu desenho ali não φ', mas eu desenho o dφ', né? Que seria o elemento infinitesimal de ângulo, tá? O dφ' tá desenhado, tá? Ele aparece bem aqui, se a gente der um zoom, né? Tá? Aqui é o dφ'. Bem? Aí esse sim é o ângulo azimutal, né? Tá certo? E aí a gente pode, né? Por exemplo, querer saber quanto de carga vai ter ali dentro, né? Primeiramente, a gente, para saber quanto de carga vai ter aqui dentro, né, desse elemento de carga, né, da esfera como um todo, a gente precisa calcular a área. Então, é fácil calcular essa área, né? Se a gente tomar aqui esses ângulos, ó, você vai ver o seguinte, ó, que aqui é o θ'O, né? Ali é o θ'O. Então, aqui é um triângulo retângulo, né? Esse é um triângulo retângulo. Essa hipotenusa do triângulo, né, é o raio da esfera, né, o raio da casca esférica. Esse cateto adjacente a θ' é a componente Z, que é o R cosseno θ', tá? Já está desenhado aqui, né? E aqui, na verdade, é o R seno de θ', né? Aqui vai ser o R seno de θ', tudo bem? E aí, nesse caso, esse R seno de θ', ele gira aqui, ó, né? Ele vai dar uma volta, né? É o raio dessa circunferência aqui, ó, desse arco de circunferência. Então, esse cara aqui tem um raio R seno de θ', e o comprimento desse arco é o raio vezes o ângulo. Ou seja, vai ser o R seno de θ', dφ', tá? Então, esse é o comprimento do arco aqui, né? Esse é o arco horizontal. O outro arco, ele é mais fácil ainda calcular, porque você vai pegar o raio, né? E vai girar um ângulo de θ'. Você vai girar um ângulo de θ' aqui, ó. Quando você girar um ângulo de θ', tá? Aí você vai encontrar que, na verdade, esse arco vai ter um comprimento igual a R de θ', tá? Tudo bem aí, galera? Alguma dúvida aí? Vocês estão aí? Tranquilo?
Tá feito. Tá tranquilo. Beleza. Então, beleza, ótimo. Então, o elemento de área desse pedacinho aqui ó, vai ser quem? Esse pedacinho vai ter uma área que vai ser o R de θ'D multiplicado pelo R seno de θ'D dφ'. Então, quando a gente multiplicar os dois, isso aqui vai dar um R quadrado, seno de θ'D, né? Seno de θ'D, de θ'D dφ'. É chamado elemento de área, né? Em coordenadas esféricas, né? Tá? É o elemento de área em coordenadas esféricas aí, numa superfície esférica, tá? Então, a gente tem esse elemento de área. Então, quanto de carga vai ter ali dentro? Bom, o quanto de carga vai ter ali vai ser o seguinte, né? A chamada o dq, né? Aquela carga dq, podemos escrever aqui, ó, né? A carga dq, o quanto de carga vai ter naquele elemento de área ali, né? Quanto de carga vai ter aqui, ó, dq, vai ser exatamente o sigma multiplicado pelo dA', tudo bem? Certo? E aí, se você quiser escrever aí, né? Isso aqui ficaria assim, né? R quadrado, né? É melhor sigma, né? Seria um sigma, né? R quadrado, seno de θ'D', né? Dφ'. De θ'D, dφ'. Tá? Esse aí é o elemento de carga, né? Daquele pedacinho ali dentro, né? Quanto de carga a gente tem ali dentro. Tudo bem? Então, essa carguinha, o que vai acontecer? Ela vai produzir um potencial no ponto P, né? Aquela carguinha ali vai produzir um potencial no ponto P. Qual é a carga? Qual é o potencial que ela vai produzir? Vamos desenhar aqui, ó, abaixo, né? Então, a gente poderia pensar no potencial dV, né? Que é o potencial produzido apenas pela carga, seria exatamente um potencial da carga putiforme, né? Seria 1 sobre 4 πε0, né? Tá bom? dq', ou dq, eu chamo dq', não, dq, né? Pelo R, né? Aquela distância R cursiva, né? Vamos botar na figura ali. O R cursivo aparece aqui, ó. O R cursivo é essa linha pontilhada verde que vai dar carga até o ponto P, tá? Eu peguei aqui ao lado essa figura, veja bem, pega esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que tem P, O e a carga, tá? É um triângulozinho, vamos pegar ele aqui embaixo, ó. Tá lá, ó, né? Tem o ponto O, né? A origem do sistema de coordenadas, como disse, né? O ponto P aqui em cima, tá? O ponto P tá ali em cima, tá? E aqui seria a carga dQ, né? A carga dQ, né? Que está produzindo o potencial elétrico no ponto P. Então, você tem exatamente aqui, ó, né? Você tem exatamente aí uma figura que ilustra isso, né? Então, esse potencial aqui, ó, esse potencial elétrico dessa carguinha tem essa forma, né? É simples, é claro isso aí, né? Esse é o potencial. Se a gente quiser calcular o potencial total, o que a gente faz? Soma todos esses potenciais, é isso, né? O potencial total, ele vai ser exatamente o seguinte, vai ser uma integral, né? Vai ser 1 sobre 4 πε0, né? Tá? A integral, vou trocar esse dq por sigma dA', tá bom? E 1 sobre R aqui, tá? Então, essa é a integral que a gente tem que fazer. Tudo bem? Beleza. Aí, vamos lá. Pelo que a gente já viu aqui, isso aí vai virar uma integral dupla, porque o dA' tá bem acima ali, ó, né? O dA' tem essa expressão aqui acima, tá? O dA' já aparece aqui em cima já, né? Eita, tem um aqui. Bom, beleza. Aqui, agora. Vai ficar uma canetinha mais. Então, a gente já tem o dA' ali, então a gente vai substituir aqui as coisas, tá certo? Vou precisar do R. O R eu posso obter o Rzinho a partir da lei dos cossenos. Se a gente usar aqui a lei dos cossenos, a gente obtém esse R cursivo aí em termos de Rzinho, Rzão e Z. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter que R quadrado é igual a Z quadrado, né? Mais R quadrado, menos 2RZ cosseno de θ, né? Na verdade, é o θ', né? Eu coloquei θ aqui, mas é o θ' que a gente está usando, tá bom? Certo? A gente tem esse Rzinho. Na verdade, o Rzinho seria a raiz quadrada disso, né? Fica até melhor a gente tirar a raiz quadrada aqui, ó, né? E fazer isso aqui para tirar a raiz quadrada e tirar já o Rzinho, né? O Rzinho que vai ser a raiz quadrada, tá? Certo? Melhor ainda, né? Já tem a expressão do Rzinho, tá? O sigma, a gente tem, né? A gente tem o sigma, né? E a gente tem o dA'. Então, é só jogar todo mundo ali dentro e calcular esse potencial elétrico em P, tá? O detalhe fica o seguinte, o detalhe que a gente vai ter é que aquela integral ali vai ficar uma integral dupla, uma vez que o dA' envolve duas variáveis de integração, né? O θ e o φ. A gente vai integrar sobre toda a superfície esférica, né? Então, isso aqui fica o seguinte, 1 sobre 4 πε0, tá? 1 sobre 4 πε0, integral dupla, beleza? Aí, vou colocar aqui para vocês, né? Uma fraçãozinha para ajudar a gente, tranquilo, né?
Aí eu vou colocar aqui o sigmazinho, tá bom? O R quadrado, seno de teta primo, de teta primo, de φ primo. E embaixo é a expressão do Rzinho, que eu vou aproveitar aqui e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Pode Ctrl+C, Ctrl+V aqui, da expressão do Rzinho, tá? Então, a gente só vai ter que ter um cuidado usar aqui os limites de integração, né? O θ varia de 0 a π, né? O φ varia de 0 a 2π, não é isso? Vai você dar uma volta completa, o φ, aquele ângulo azimutal, dá um giro completo. Então, o θ não, ele só dá meia volta, é um ângulo azimutal, tá? E aí, resumo da obra, a gente pode fazer integral em φ aqui, ó, porque você vê que o integrando, ele não depende de φ, né? Só depende de θ, tá? O integrando aqui não depende de φ, só depende de θ, então facilita muito a vida da gente, né? Então segue o seguinte, ó. Segue que o potencial elétrico, ele vai ter a seguinte forma. Eu vou botar o sigma para fora da integral. O 2π que vai sair da integral em φ. Essa integral em φ que vai dar 2π, eu vou simplificar com esse 4π aqui. Então, tá só um 2 embaixo. 2ε0. Show? O r quadrado também cai fora da integral. Vamos também ter esse r quadrado fora da integral aqui. Vai ficar, então, a integral de 0 a π, não é? Do seguinte ali, eu vou copiar e colar para facilitar a minha vida. Bom, e aqui eu vou tirar o que já foi embora, né? Foi embora o sigma r quadrado, né? Foi embora aqui também. Show de bola? Ficou essa integralzinha aí, né? Em θ primo, né? Ó, aí vamos fazer o seguinte, eita, só faltou a fraçãozinha ali, né? Apaguei tudo ali. Agora, o que a gente pode fazer aqui para integrar? Vamos fazer a mudança de variável. Com a mudançazinha de variável, a gente pode chegar lá, encontrar aqui, né? Deixar essa integral um pouco mais simpática, não é isso? Então, eu vou chamar aqui de U, né? Considerando uma mudança de variável aí, vou chamar de U, né? O r quadrado mais z quadrado menos 2rz cosseno θ'. Tá? Então, se a gente usar essa mudança de variável, a gente olha o seguinte, né? Quando θ' é igual a 0, quanto é que vai dar o U? O U vai dar quanto? Veja lá, esse U vai dar z quadrado mais r quadrado, confere ou não? Não é? Menos 2rz, né? Confere ou não? 2rz. Né? Ou seja, isso aqui, na verdade, é o quadrado da diferença, né? É z menos r ao quadrado. Beleza? E quando o θ' é igual a π, aí o U vai dar uma expressão parecida, mas ao invés de cosseno de θ', lembra aqui, para θ' igual a π, cosseno de π vai dar menos 1. Então, com esse sinal de menos aqui, vai ficar mais, não é isso, né? Então, vai ficar mais 2rz. Ou seja, isso aqui, no final das contas, é o r mais z ao quadrado. É o quadrado da soma, né? É o quadrado da soma, tá? Outra coisa importante é a mudança variável, também tem que mudar o limite, o elemento de integração, né? Aquele dθ', não é isso, tá? Então, du', ou du', porque eu chamei du', du é igual ao seguinte, é menos 2rz, tá? Derivada do cosseno, é menos o seno, né? De θ'. Confere aí, ou seja, seno de θ', de θ' vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 sobre quem? 1 sobre 2rz, né? Ou melhor, du, né? du sobre 2rz. Beleza, galera? Não é? Então, a gente vai jogar isso ali dentro, então a gente vai ficar com a expressão seguinte, né? Vai mudar algumas coisas aí, né? Vai mudar aqui o seguinte, ó. Vai ficar, então, V, vamos continuar aqui, ó. O V vai ter a seguinte cara, né? V vai ficar igual a sigma r quadrado por 2ε0, né? Integral. Aí mudou os limites de integração, ó. O ângulo quando é θ', o limite de integração agora vai ser z mais r ao quadrado. E o inferior, o limite inferior é z menos r ao quadrado, tá? Aí aqui dentro fica o seguinte aí, ó. Aqui dentro fica du sobre 2rz. E aqui fica o quê? Raiz de u, beleza? Vai dar raiz de u aí, né? Bora lá, vocês são craques em cálculo? Dá para simplificar aí um monte de coisa, não dá? Primeiramente, que eu vou simplificar aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou simplificar esse r que aparece embaixo, com r de cima, então vai ficar sigma
por E, vezes R, né? Sigma R. Tá? Embaixo eu vou colocar o seguinte, galera. Embaixo eu vou colocar 4 epsilon 0, né? Z. Confere? Né? E aí vai ficar integral de 1 sobre raiz de U. O que é integral de 1 sobre raiz de U? É U elevado a... Vai dar, na verdade, o que vai dar U elevado ao meio vezes 2. Vê se é isso. Aí, professor. Tem mesmo, né? Né? Então, ficou aqui Z menos R, né? E aqui Z mais R. Boa, né? Tá? Ao quadrado, né? Perfeito, né? Ao quadrado, tá? E aí, quando a gente substitui os limites de integração aí, ó. Poxa, toda vez falta espaço, né? Bom, então, quando a gente substitui os limites de integração, aí vai ficar o seguinte, vai ficar uma forma mais simpática aqui do potencial, que é a função de Z, né? Na verdade, né? Vai ser um sigma Rzão, né? Por 4. Eu vou botar um 2 aqui, 2 epsilon 0 Z, tá? 2 epsilon 0 Z. Tranquilo? Né? Aí vai ficar a raiz quadrada, né? A raiz quadrada aqui. A raiz quadrada. Na frente de Z mais R ao quadrado, tá? Aí eu vou também, não perder muito tempo aqui, né? Vou pegar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá nessa mesma expressão, em vez da raiz da soma, colocar agora o que dentro ali? Raiz da diferença, né? Certo? Tudo bem? Então é um menos o outro ali, né? Teorema do cálculo, é isso. Boa? Bem, galera? Aí veja. Aí essa primeira raiz é tranquila, né? Essa primeira raiz não vai ter problema pra gente. Essa primeira raiz, a gente sabe que dá Z mais Z, porque Z e R são positivos, né? Isso aqui dá de fato o quê? Z mais R. Tá? Isso aqui dá Z mais R. Já essa raiz quadrada aqui, ó, de Z menos R ao quadrado, isso é Z menos R em módulo. Certo? Isso é Z menos R em módulo. Então, isso vai depender muito se Z é maior que R ou menor que R, tá? Quem é esse módulo de Z menos R, ó? Módulo de Z menos R, na verdade, isso aqui é o seguinte, isso é Z menos R e Z é maior que R, ou seja, eu estou fora, né? Estou fora da casca esférica, né? Z é maior que R. E ao contrário, é R menos Z, se Z, né? Se Z é menor que R, tudo bem? Tá? Porque aí daria um número negativo, né? O argumento do módulo, né, daria um número negativo, a gente troca o sinal, né? Certo? Bom, então nesse caso aí, fica o seguinte aí, ó, essa expressão do potencial, é importante ver isso, porque a expressão do potencial é o seguinte, se a gente tiver um ponto fora da esfera, né, pontos externos aqui, ó, pontos externos, aí eu vou usar a primeira expressão. O que é que dá essa primeira expressão, se a gente usá-la aqui em cima? Quem que diz aí para mim? Vai somar, não vai? Vai somar não, perdão, vai subtrair, né? Aí vai ficar Z mais R, vai ficar um Z mais R, menos, eu tenho um menos aqui, né? Z menos R. Isso aí vai dar, no final das contas, vai dar quanto? 2R. 2R, né? Vai dar 2R, não é isso? Então, 2R simplifica com esse 2 aqui embaixo e vai ficar um R quadrado em cima. Então, vamos colocar aqui, ó, a expressão vai ser a seguinte, aí, vai dar um sigma, vou colocar aqui, né, por enquanto, sigma R quadrado, né, sobre... o 2 foi embora, né? Epsilon 0Z, tá? Então, essa expressão, né? Se Z é maior que R, ou seja, pontos externos, tá? Para pontos internos, o que aconteceria agora? Para pontos internos, aí eu vou usar a condição do módulo de baixo. Pontos internos. Aí eu vou usar essa condição aqui, ó. Aí, pontos internos, na verdade, vai ficar o quê? Z mais R menos R menos Z. Menos R menos Z. Então, na verdade, isso aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 2Z, né? Confere ou não? Isso. 2Z. Aí o 2Z cancela com esse 2Z de baixo. Então, vai ficar sigma R por epsilon 0. Sigma R por epsilon 0. Ou seja, uma coisa que não depende de Z, né? Sigma R por epsilon 0 se Z é menor que R, né?
Eu não botei na condição igual, eu vou tirar aqui essa condição de igual, não precisa, né? Mas poderia usar uma ou outra. Se você fizer na superfície, você vai ver que vai encontrar o mesmo valor. Claramente aqui é constante, né? O potencial dentro da casca esférica é constante. E o potencial fora, né? Ele cai com o inverso da distância radial. Tá certo, né? A gente pode também ainda, se você quiser usar, lembrar que o sigma, lembra quem é sigma lá, pessoal, no comecinho? Sigma é quem? Q sobre 4πr no quadrado, né? Isso, exatamente. Se a gente substituir que sigma é isso aqui, né? 4πr quadrado. Beleza. Se a gente substituir o potencial elétrico, fica o seguinte aí, ó. Aí o potencial da casca esférica lembra muito, né? O potencial de uma esfera putiforme, né? Uma carga putiforme, esfera putiforme, uma carga putiforme, né? Lembra muito o potencial da carga putiforme, porque ele cai com o inverso da distância radial, né? Teria essa expressãozinha aqui, né? Na verdade, eu posso trocar o Z por R, porque aquele Z, na verdade, é aquela distância radial, tá, pessoal? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Me permite fazer isso aqui? Trocar aquele Z por R, tá? Não tem problema nenhum, né? Porque aquele Z, no final das contas, é a distância ao centro da esfera, né? Da casca esférica. Então, opa! O potencial dentro da esfera será uma constante, né? Vai ser constante. Ponto, né? Exatamente, vai ser constante, ó. Fora ele tem essa forma aqui, ó, né? Se eu trocar aqui, ó, né, o sigma por 4πr quadrado, esse r quadrado vai embora, né? Esse r quadrado vai embora aqui com esse, né? Vai ficar o Q por 4π. Esse 4πy0 aparece aqui, né? E o Z eu troquei por R, tá bom? Né? Então isso aqui, ó, lembra o potencial de quê? De uma carga putiforme, né? Certo? Tudo bem? E constante dentro que forma? Se você substituir ali, ó, sigma por essa expressão aqui, ó, sigma por Qzão por 4πr quadrado, esse Rzão vai embora com esse, vai ficar o seguinte, vai dar um Qzão por 4πy0 Rzão, né? Isso se Z não, esse R, né? É menor que Rzão, ou seja, um potencial constante, né? Dentro, o potencial da casca esférica, né? Ele é constante. Show de bola? Tranquilo aí? Primeiro exemplo. Vamos voltar a falar dele aqui ainda hoje. Daqui a pouco a gente volta a falar desse exemplo, tá? Mas vamos fazer um outro que é parecido com esse. Que ao invés de, aí sim, né? Ao invés de ser uma casca esférica, eu peguei aqui com vocês o quê? Uma esfera uniformemente o quê? Carregada. A gente já fez esse problema por lei de Gauss, né? A gente fez esse problema aqui por lei de Gauss. O que a gente encontrou foi o seguinte, encontrou que o campo dentro da esfera, ele é um campo que cresce linearmente, né? Com a distância radial disso, tá? Então, existe campo dentro da esfera uniformemente carregada, e ele cresce linearmente com R. Já fora, o campo elétrico fora, né, também existe, e ele cai com o inverso do quadrado da distância, tá? E a gente pode usar a expressão do campo, como também no problema anterior, poder usar a expressão do campo, para calcular o potencial elétrico, tá? Então, usando a própria definição de potencial. Qual é a definição de potencial que a gente estudou? Potencial elétrico é o quê? É a integral de linha, né? É o negativo da integral de linha. Um ponto de referência, né? O, que a gente escolhe, é um ponto de referência, até um ponto R, não é isso? Tá? Do campo elétrico, tá? Que é uma função da distância, não é isso? Produto escalar com o caminho, né? É uma integral de linha aí, né? Certo? Tranquilo aí, pessoal? Não é? Então, a gente pode fazer isso, tá? A gente pode pegar um ponto O de referência, a gente escolhe um ponto O. Qual vai ser o ponto O que a gente vai escolher aqui? Tradicionalmente, o infinito, tá? Ponto O de referência, né? O, tá certo? Ponto de referência. Ele vai ser infinito, né? E é onde esse ponto de referência a gente assume o quê? O potencial nulo, né? Tá? Então, a gente vai assumir que o potencial é nulo no infinito. Tá? Então, a gente pode calcular o campo elétrico, usar o campo elétrico para calcular o potencial, tá? E aí você vai fazer o quê? Uma integral, vamos botar aqui na figura. O que, que você vai fazer? Para calcular o potencial em um ponto externo, é tranquilo. Que você vai pegar um ponto aqui lá no infinito e vai trazendo esse caminho aqui, ó. Ou vice-versa. Você vai integrar de Rzinho para o infinito. Tudo faz, tá certo? Você pode escolher aí, tá bom? Beleza? Aí eu vou pegar aqui o vetor de deslocamento, né? O vetor dl, quem vai ser? O vetor dl da gente vai ser esse vetor radial aqui, ó. Vai ser o drzinho, né? Tudo bem? Aqui é, na verdade, o Rzinho, o drzinho, né? Rzinho chapéu, né? Para falar a verdade, não é isso? Então,
O potencial elétrico, vamos lá, para pontos externos. Vamos começar com pontos externos. Com pontos externos. A gente já sabe a resposta, para falar a verdade, né? Só vou fazer aqui meio que seguir aqui o protocolo, tá? Mas a gente já conhece, né, que o campo no ponto externo, ele tem uma forma do campo de o quê? De uma carga putiforme. Então, esse potencial provavelmente vai ser o potencial de uma carga putiforme, né? Vou fazer só por... A gente desencargo de consciência, né? Então, a gente vai ficar aqui com V de R igual a menos integral, né? De infinito até Rzinho, tá? Do campo elétrico, que a expressão dele é Qzão por 4πε0 R quadrado na direção radial, né? R chapéu. Produto escalar com o dl, que é o dr R chapéu, que é um caminho que a gente está pegando a linha radial, né? Bom, então quem não acreditar em mim aí, né? Mas a gente já viu isso, essa integral a gente já fez. Exatamente, isso aqui é o campo de uma carga putiforme. Tem a mesma forma do campo de uma carga putiforme. Então, o potencial também vai ter a mesma forma do potencial de uma carga putiforme. Vai ser o Qzão por 4πε0R. Vocês acreditam em mim? Com certeza. Certo? Tudo bem? Agora... Em R aí, né, professor? Oi? Só integral em R, né? É, só integral em R, exatamente, tá? Eu só vou fazer uma mudança aqui, que às vezes a gente esquece, é colocar um R' para diferenciar a variável de integração do limite de integração, tá? Só isso aqui. Tudo bem? Agora, para pontos internos, aí vamos voltar aqui na figura, para pontos internos a coisa muda um pouquinho. Por que muda um pouquinho? Porque quando você vem lá do infinito e vai se aproximando aqui da esfera e entra na esfera, o campo elétrico ele muda de expressão, confere ou não? Ele passa de um campo que cai com o inverso do quadrado da distância para pontos externos e passa a ser um campo que cresce linearmente com R. Então, nesse caso aqui, tem que tomar atenção que você vai ter que quebrar aquela integral de linha em duas partes. Uma parte para o campo que tem a expressão, você usar a expressão do campo externo, que seria do infinito até Rzão, que é exatamente na superfície da esfera maciça, que tem raio Rzão, e depois vai fazer de Rzão para Rzinho, que é exatamente pegando a parte dentro de onde? Dentro da esfera maciça. Tá claro isso aí, pessoal? Então, você vai quebrar em duas partes aí, né? A integral vai ter duas partes, é isso? Então, nesse caso aqui, ó, em pontos internos, aí, vamos que vamos? Você vai fazer o seguinte aí, ó. Vai pegar a expressão que a gente já tem, que é a definição do potencial. Você vai pegar a expressão do potencial aí, tá? Tudo bem? Vamos lá? Acho que aqui essa posição fica melhor aqui, assim. Aí vou pegar aqui o potencial, né? Tem uma cola ali, né? V igual a menos a integral, né? De O. Né? Aí eu vou pegar o seguinte, de novo, de O', né? Que é no infinito até Rzinho, tá? De E escalar dl. Chama de O, né? Tá? dl. Aí o pessoal confunde às vezes com zero, né? Deixa eu colocar um O melhor aqui, né? Melhorar o O para o pessoal não confundir com zero, né? O, né? Aí eu vou quebrar essa integral em duas partes. Primeiramente, vai a integral de infinito até Rzão. Aí eu vou usar aqui a expressão, exatamente aquela expressão que estava acima. Vou copiar e colar aqui, ó. Vou copiar e colar, tá certo? Que seria exatamente relacionado ao campo externo, né? E aí você vai quebrar agora outra integral externa, né? Não, posso quebrar ainda, fazendo com mais calma aqui, peraí. Melhor ainda, vocês. Não tem problema não? Sexta-feira à noite. Só gosto de assistir ao elétrico. Então, vou fazer assim, vou fazer E escalar dl, do campo externo, é menos a integral, né? De Rzão até Rzinho, né? De E escalar dl, tá? Deixei mais sutil aí, né? Para ficar as duas expressões, é isso? Então, agora sim, vamos pegar aqui a expressão do potencial. Então, vai ficar integral, né? De infinito até Rzão, tá? De Qzão a por 4πε0 R' quadrado, tá? R chapéu. Produto escalar com dr', né? dr' R chapéu.
menos a integral de Rzão até Rzinho. Aí eu vou usar agora a outra expressão do campo, ó. Q de R, QR, né? Por 4πε0, R ao cubo, Rzinho, né? Na direção R chapéu. Vamos colocar um R' ali. Produto escalar, né? Com dr', R', tá? Então é isso aí que a gente vai ter. Bora lá fazer essas integrais? A primeira é bem simples, galera. A primeira a gente não precisa se preocupar, não. Que a primeira já está feita. Isso aqui, ó. O que a gente acabou de fazer. Que foi que vocês confiaram em mim ali, né? Isso aqui dá exatamente o potencial de uma carga putiforme. Agora, sendo que, em vez de integrar até Rzão, ou melhor, até Rzinho, ao invés de integrar até Rzinho, a gente está integrando até Rzão, né? Então, vai ficar o seguinte aí, ó. Vai ficar igual a menos Qzão, não, menos não, é mais, né? Qzão por 4πε0, tá? Posso fazer a integral, não tem bronca não. Vai ficar a integral ali, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos, vamos fazer a integral aqui, ó, menos infinito a Rzão. Fica melhor fazer, né? Qzão. Aí, o que cai fora ali da integral? Vai ficar Qzão, que é por que cai fora, Qzão, 4πε0 R' ao quadrado, né? dr', tá? Menos a integral de Rzão até Rzinho, tá? De Qzão R' por 4πε0, tá? Rzão ao cubo, né? dr'. Bora lá fazer essas duas integrais. A primeira aqui, ó. A primeira... Daqui a pouco a gente faz essas coisas aí, ó. Vamos lá. A primeira vai ser o seguinte aí, ó. A primeira vai dar, então, cai fora o menos Qzão por 4πε0, tá? Fica 1 sobre R' ao quadrado, dr'. De infinito é Rzão. Menos Qzão por 4πε0 R ao cubo, integral de Rzão até Rzinho, de R' quadrado, perdão, né? dr'. Aí, assim, vamos fazer lá. Quem é a primeira integral aí para mim, pessoal? Vai ser quem? A função que derivando dá o 1 sobre R quadrado. Esse não é menos 1 sobre R'. Aí tem um menos, aí eu considero com aquele menos lá fora, tá certo? Aí aqui eu estou aqui os limites de regressão, que é de infinito a Rzão. Show? Não é? Aí depois aqui fica Qzão por 4πε0 R ao cubo. Tá? E a outra integral ali vai dar um R' quadrado por 2. E os limites de integração são esses aqui, ó. Rzão, Rzinho. Show de bola? Aí joga aí os limites de integração. O que vai dar? Se a gente joga os limites de integração aí, ó. Vai dar aqui, ó. Qzão por 4πε0. 1 sobre Rzão. Confere ou não? 1 sobre Rzão? Mesmo. Sobre Rzão. Vou colocar aqui assim. Quando R' vai para o infinito dá zero, né? Isso. Exatamente. Exatamente, né? E a outra integral dá menos... Tá ali, ó. Menos Qzão por 8π, porque aquele 12 ali que aparece embaixo vai ficar vezes do quadrado, vai dar 8π, né? R ao cubo e aqui um R quadrado. Certo? Aí tem esse menos e o menos do teorema do cálculo vai ficar mais. Mais quem? Aí, de novo, Qzão. Aí vai aparecer aqui um Rzão ao quadrado em cima. Esse Rzão ao quadrado simplifica com esse R ao cubo. Então fica só um Rzão embaixo. Por 8, né? De novo, né? 8πε0 Rzão, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar tudo isso aqui numa expressão só. E aqui é o seguinte, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, nessa expressão aqui, ó. Que vai ficar um 8 também, né? Aí o resultado é legal, né? Porque fica o seguinte, o potencial, né? Chama de potencial em Rzinho, né? Vai dar o seguinte, aí vai dar um Qzão por 8πε0 R ao cubo, chama assim, tá? Eu vou fatorar 8πε0 R ao cubo. Beleza? Vezes o seguinte, ó. Não é? Aí, é isso que eu quero fazer aqui, né? Eu quero também multiplicar em cima e embaixo por R quadrado ali, ó. Tá? Aqui eu quero botar aqui, ó, o R ao cubo, e aqui eu quero botar R quadrado. Dá no mesmo, né? Claro, né?
Se eu botar R ao quadrado em cima também aqui, R ao cubo dá no mesmo, não muda nada, tá? Então vai ficar, então, beleza, tá? Fatorial o Q por 4πε0 R ao cubo. Ficou, então, o seguinte, ó. R quadrado, esse R quadrado aqui, esse R quadrado, somado com esse 2R quadrado, dá 3R quadrado. 3R quadrado, menos R quadrado. Tá? Então, essa é a expressão do potencial dentro da casca, né? Dentro da casca. Né? Dentro da casca. Tudo bem? Então, a gente tem um potencial dentro e fora, né? Tá lá antes, né? Dentro e fora, tá? Dentro e fora da casca. O fora a gente já tinha determinado. Aqui agora o dentro da casca. Casca não, eita, pessoal. Que casca? Veja aí. Esfera maciça, né? Esfera maciça. Beleza. Beleza. Esfera maciça. Então, show de bola. Então, o resultado. Tem um potencial elétrico aqui, ó. Só dar um espaçozinho. Então, a gente fica com a seguinte expressão para o potencial, né? Uma expressão que é a seguinte, né? Se eu tiver o potencial, tá? Vou fazer mais prático aqui, né? Copiar, colar, ó. Então, só para ficar arrumadinho. Então, esse potencial aqui seria para um ponto externo, né? Ou seja, se Rzinho é maior que Rzão, tá? E essa expressão, né, que é diferente, né? Um potencial que varia com o quadrado da distância radial, né? Aqui, né? Isso se o Rzinho é menor que Rzão. Show de bola? Beleza, galera? Então, essa expressãozinha que a gente calculou, né? Vale a pena dar uma analisada no gráfico, né? Fazer um gráfico sobre isso, né? Vale a pena, né? Vale a pena a gente fazer um gráfico sobre isso aí. Vamos lá. O gráfico está aqui, eu já deixei pronto, né? Como na aula passada. Tá? Então, eu peguei aqui os dois casos, né? Os dois casos aqui, né? O primeiro caso é o da casca esférica, que a gente já tinha feito por lei de Gauss, já não tem campo dentro, o campo é nulo, né? A chamada blindagem eletrostática, né? Gaiola de Faraday também. E fora, o campo ele é parecido, né? Idêntico ao campo de uma carga putiforme, né? É o Q por 4πε0 R quadrado, né? Então, isso é o campo dentro e fora, tá? Na casca esférica, então, você tem um campo nulo, aí tem um salto aqui, né? Depois o campo começa a diminuir com a distância radial, tudo bem? Isso aqui está o Rzinho em função de Rzão, né? Para 1 Rzão, esse 1 quer dizer o seguinte, Rzinho por Rzão é igual a 1. Então, quer dizer que eu estou no raio da superfície, tá? E o valor do campo na superfície, né? Você pode calcular, é só fazer o Rzinho igual a Rzão. Então, o campo na superfície, você pode escrever aqui, ó. O campo na superfície. O campo na superfície é o seguinte, né? O E-sup, chama assim, né? Estou aqui no ladinho, aqui, ó. E vale para os dois objetos, né? O E-sup é o Qzão por 4πε0 R quadrado. Tá? O campo na superfície, ok? Beleza. O potencial que a gente calculou hoje aqui, ó, na superfície, melhor, dentro e fora, né? Dentro ele é constante, tá? É um potencial elétrico constante dentro da casca esférica, e fora ele cai com o inverso da distância radial. Confere? Então, você já tem aqui um potencial constante e cai com o inverso da distância radial. É esperado isso? É claramente por quê? Porque se não tem campo, não tem gradiente do potencial. Né? Então, quer dizer o seguinte, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, né? Então, se o potencial é zero, é esperado, então, ou melhor, se o campo é zero, né? Se o campo é zero, é esperado que esse potencial seja o quê? Seja uma função constante. Aqui, ó. E constante igual ao potencial na superfície. Né? Então, tá aqui o potencial elétrico. Depois, fora da casca, né? O potencial começa a cair, similar ao potencial de uma esfera, de uma carga putiforme, né? De uma carga putiforme, ou seja, vai com o inverso de R. Tá? Aí fizemos também aqui hoje, agora há pouco, né, o que é a esfera maciça. A esfera maciça, o campo elétrico, ele cresce linearmente com a distância radial dentro da esfera e cai com o inverso do quadrado da distância fora da esfera, né? Exatamente, lembra o campo, de novo, de uma carga multiforme, tá? Aí o potencial, por sua vez, não. O potencial agora, veja que existe um campo elétrico ali dentro, que cresce linearmente. Por isso que, detalhe, né? Por isso que o potencial é uma função quadrática.
Está explicado aqui por que o potencial é uma função quadrática, né? Tá? Esse gráfico aqui é uma parábolazinha, né? Uma função quadrática para quê? Para quando você derivar o potencial em relação a R, né? Que é uma função quadrática, vai ficar uma função linear. Confere? Então, o campo elétrico ali, né, seria o quê? Seria o menos del V del R na direção radial, porque o campo e o potencial só dependem de R, não é isso? Então, se você derivar essa expressão claramente, né, o primeiro termo é constante, ele vai dar zero. Quando você derivar aqui, ó, vai dar exatamente aquela expressão do campo elétrico dentro, tá? Mas tem outra forma, você pode até usar isso e também saber que o potencial elétrico da fora vai ser igual ao potencial de uma carga putiforme. E aí, igualar as duas expressões, usar esse resultado, poderia ter usado isso para exatamente calcular esse potencial na superfície, tá? Na superfície está aqui, o potencial vale exatamente, né, essa expressão. Aí dentro, o potencial máximo, né, é exatamente em R igual a zero, né, ele vale 1,5, né, do potencial na superfície. Tranquilo? Certo aí, galera? Beleza. Agora, seguinte, né, aí vem uma questão na aula passada, que foi o pessoal perguntando, por que tem essa descontinuidade, né, que a gente vê aqui, né, tem uma descontinuidade aqui no campo, né, isso aqui tem uma descontinuidade no campo, e também o potencial, também aqui, ele também tem uma descontinuidade na sua derivada, né, não é uma função contínua, para falar a verdade, né, porque é uma função constante, depois ele faz isso aqui, né, tá? Aqui já não, aqui, curiosamente, o potencial ele é uma função contínua, né? Curiosamente. Se você pegar o valor é o mesmo, e a derivada dessas duas funções também são iguais. Curiosamente, aqui não tem descontinuidade, né? Curiosamente, tá? Mas aqui tem, qual é a diferença essencial entre a casca e a esfera maciça na superfície? Veja, a casca, ela tem, quando você sai de dentro para fora da casca, ela tem uma variação abrupta de densidade de carga. Não é verdade? Você sai de uma densidade de carga nula, aí atravessa a superfície que tem densidade de carga e vai de volta para uma região que não tem densidade de carga. Você atravessa você tem uma variação abrupta de densidade de carga. Tá? Isso é que dá essa descontinuidade do campo e do potencial. Tá certo? Especificamente dos dois aqui. Tá? Vamos ver o que a gente chama aqui de condições de contorno do campo elétrico e do potencial. Vamos ver isso aqui agora? São as chamadas condições de contorno, que dá um entendimento melhor, né, sobre essas descontinuidades. Opa, vamos lá. Então é o seguinte, aqui eu tenho um probleminha, que é uma figurinha lá do livro similar, né, do nosso livro do Griffiths, né, que a gente está adotando aí na disciplina, tá? Que é o seguinte, você tem aqui uma superfície, tá? Você tem uma superfície com densidade de carga sigma, tudo bem? E ao redor dessa superfície você colocou uma caixa, que é uma superfície gaussiana, tá? Então você pegou uma caixa aqui de uma altura epsilon, digamos aqui, né? A altura da caixa é epsilon. Então, na verdade, eu tenho epsilon sobre 2, seria esse pedacinho aqui, né? Se você quiser, né? Esse pedacinho aqui de cima seria epsilon sobre 2. Esse pedacinho de baixo seria epsilon por 2, tá? E aí o que acontece? É o seguinte, só para ficar simétrico, né? Aí você quer fazer uma caixa muito estreita, para falar a verdade. E aí você vai ter como calcular o campo fora, um ponto imediatamente fora da superfície, e o campo num ponto imediatamente abaixo, né? Imediatamente acima, fora, né? Imediatamente abaixo, que seria dentro. E aqui eu estou falando de campos perpendiculares, né? Componentes perpendiculares do campo. Como é que eu posso calcular a diferença, uma relação entre os valores do campo fora e dentro? Eu vou usar aqui a lei de Gauss para isso. A lei de Gauss me garante o seguinte, ó. A lei de Gauss me garante que o fluxo elétrico, né? O fluxo elétrico é igual a carga interna, né? A superfície gaussiana. Eita, quase não sai, né? Carga interna da superfície gaussiana sobre o epsilon zero. Tudo bem? Tá? O fluxo, veja, eu vou ter um fluxo na tampa de cima, nessa tampa superior. Eu vou ter um fluxo nessa tampa superior. E vou ter um fluxo na tampa inferior. Confere ou não? Né?
Se a gente usar um vetor normal aqui, ó, né? Vetor normal, né? A gente sabe que esse dA é dA N chapéu. Tudo bem ou não? A gente sabe que esse dA vai ser isso, né? O campo fora, ele é paralelo ao N, né? O campo fora, ele é paralelo ao N. Ao N chapéu. Então, quando a gente fizer o produto escalar entre N chapéu e E fora, isso aqui vai dar simplesmente o quê? Vai dar simplesmente E fora vezes N, não é isso? Mesmo. Né? Ou seja, no frigir dos ovos, o fluxo na tampa de cima vai ser o E fora, a componente E fora perpendicular vezes a área da caixa, né, que é exatamente onde vai estar passando o fluxo. E o embaixo não. Embaixo, que é curioso, é o seguinte, que o N e o E dentro, eles vão formar o quê? Um ângulo de 180 graus entre eles. Não é isso? Então, como eles vão formar 180 graus entre eles o ângulo, esse produto escalar aqui vai dar negativo. Então, vai dar menos o campo vezes a área. Show? Então, isso aqui, na verdade, vai dar menos o E dentro, perpendicular, vezes a área. Isso igual a carga interna. E quem vai ser a carga interna? Vai ser a densidade de carga multiplicada pela área, que é exatamente a carga na superfície ali, né? Certo? Pelo epsilon zero. Beleza, galera? Aí o que acontece se eu simplificar essa área? A gente encontra o seguinte, que o campo fora, a componente do campo fora perpendicularmente à superfície é um pouco maior que a componente dentro, também, né? Componente perpendicular dentro, né? Imediatamente dentro, abaixo da superfície, vai ser igual a sigma por epsilon zero, ou seja, a densidade de carga superficial, propõe, né? Ela que faz com que tenha essa descontinuidade do campo elétrico, da componente perpendicular do campo elétrico. Parece aí, pessoal? Então, isso tem um pouquinho a ver, né, com aquela descontinuidade do campo no disco, né, quando a gente passa de baixo para cima do disco, né? Dizer imediatamente abaixo para Z imediatamente acima, né? Z negativo para Z positivo, tá? E a componente paralela, será que ela também tem descontinuidade? O que é que a gente pode dizer sobre a componente paralela? Veja, aqui eu peguei agora, em vez de uma superfície, eu vou usar agora uma outra propriedade do campo elétrico. A gente sabe, né, que o campo elétrico, ele é um campo de uma distribuição estática, né, de cargas, né? Então, logo a gente está trabalhando com campos conservativos. Né? Isso que a gente está tratando aqui, né? Campos conservativos, então eu vou ter que a integral de linha de E escalar dl, né? Qualquer caminho que eu tome, dá zero, não é isso? Tá? Vai dar zero, tá? E aí, o que acontece? Eu peguei esse caminho aqui, ó, para fazer essa integral de linha, que é um retângulo. E esse retângulo, ele passa na parte de cima, né? Onde ele vai percorrer um comprimento L. Depois ele desce aqui, ó, numa espessura epsilon muito pequena. Tão pequena que se eu fizer o epsilon tender a zero, aquele DL, que é o caminho, né, vai ser zero. Então, isso aqui, quando eu fizer o DL tendendo a zero, isso aqui vai zerar, tanto na parte da descida como na subida. Então, eu vou vir aqui com o campo fora, né, paralelo ao caminho, e embaixo, o campo dentro, que eu coloquei também no sentido aqui, né, nesse sentido, ele também, ó, ele vai estar paralelo ao caminho, mas no sentido contrário, né, no sentido contrário à integração, tá? Então, no frigir dos ovos, quando a gente fizer esse produto escalar, vai dar a mesma coisa que a gente fez agora com o fluxo. Vai dar o campo fora, a componente paralela fora, vezes L, né, vezes L, menos a componente paralela dentro, do campo elétrico dentro, né, vezes L igual a zero. No frigir dos ovos, o que é que acontece aí, pessoal? O campo dentro e o campo fora. As componentes paralelas do campo dentro e fora são o que? São iguais, é isso? Isso mesmo. Tá? Então, no frigir dos ovos, a gente tem isso aqui, né? Tudo bem? Então, a gente tem essa expressãozinha. Se você quiser juntar as componentes dentro e fora, numa só expressão, para o campo elétrico, a gente pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Vou fazer aqui com vocês.
também pode juntar, né, as duas numa só. Para juntar as duas numa só, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Eu só vou usar aquele vetor normal, ou seja, de modo mais geral, né? De modo geral aqui, ó. O campo elétrico fora menos o campo elétrico dentro, tá certo? Vai ser igual a sigma por epsilon zero. Agora eu estou trabalhando com vetores, né? Na direção normal. Tudo bem? Na direção normal. Porque se eu fizer o produto escalar aqui dentro, se eu jogar um produto escalar de n aqui, ó, n escalar com n dá 1, e produto escalar desse campo com a direção normal, vai dar a própria componente perpendicular, nos dois casos. Já se eu fizer um produto escalar com uma componente tangencial, chamada de vetor T, digamos, né? O vetor T, chapéu aqui, ó. Vetor T, chapéu. Tangencial, né? Aí você já vai ter o quê? N escalar T vai dar 0, se você fizer um produto escalar. Né? E esses vetores, né, projetados na direção tangencial dão exatamente o que? As componentes paralelas. Então, é uma versão mais geral nessa aqui embaixo, né? É uma versão mais geral, porque envolve as duas componentes, na verdade, né? Isso aqui envolve as duas relações, não é isso? De modo geral, isso aqui está dentro, as duas relações acima já estão aqui dentro. Beleza, galera? Bom, isso vale para o potencial, vale, né? Também a gente também tem equações para o potencial elétrico, temos também, pessoal. Também temos para o potencial elétrico, tá? Para o potencial elétrico, a coisa é a seguinte, tá? Eu vou pegar aqui a definição de potencial elétrico, tá? Chamar as condições de contorno, a gente vai precisar delas bastante lá na frente, lá. Então, vou pegar aqui, eu vou fazer uma DDP, né? Uma diferença de potencial, do potencial dentro com o potencial fora, né? O dentro seria em A, né? Seria o potencial dentro em A, e B seria o potencial fora, tá? Então, seria menos a integral de linha, né? De A até B, né? De A escalar dl. Beleza? De escalar dl aí, né? Boa. Aí, se eu fizer o B tender a A, o que é o B tender a A? É você fazer o caminho muito pequeno, não é isso? Né? É fazer aquele epsilon tender a zero. Aí, o que acontece quando o A tende a B, pessoal? Essa integral de linha, ela fica do ponto inicial para o ponto final, o mesmo valor, né? O mesmo ponto, não é isso? Então, se o A for igual a B, o resultado é o seguinte aí, ó. Você vai ficar com V fora, o potencial fora e o potencial dentro, né? Mesmo que tenha uma densidade de carga, né, que produz uma descontinuidade do campo, curiosamente, essa descontinuidade não aparece no potencial. O potencial dentro e fora são o quê? São iguais. Não é isso? Né? Então, vou ter V fora igual a V dentro. Então, o potencial tem o mesmo valor dentro e fora. Show de bola ou não? Né? Eita, tá indo. Ô, galera. Professor, então as condições de contorno são essas? Isso. Agora tem mais um ainda. Veja, eu coloquei duas condições de contorno para o campo, não foi? O campo perpendicular e o campo paralelo, não foi? Tem mais uma outra aqui ainda. Lembra que o campo ele pode ser obtido a partir do potencial, né? Isso. Tem mais um aqui, ó, o campo elétrico medido a partir do potencial. Vamos lá. É igual a menos o gradiente de V, não é isso? Tudo bem? Tá bom? Mas eu vou fazer aqui, ó. Eu tinha agora há pouco que o E perpendicular fora. A gente está escrevendo assim, né? O E perpendicular fora menos o E perpendicular dentro é igual a quanto? Igual a sigma, confere não. Sigma por epsilon zero, né? Mas eu peguei até fiz uma mais geral.
Isso é o perpendicular. Se eu pegar o vetor em si mesmo, o vetor ele fica assim, né? Ó. Fica o N chapéu, confere? Boa. Aí eu vou pegar essa expressão e vou multiplicá-la aqui, ó, os dois lados dessa expressão, por N chapéu. É claro, né? Vou pegar aqui por N chapéu, tá bom? E ainda, além disso, eu vou trocar isso aqui pelo V. Tudo bem ou não? Agora vai ficar uma coisa estranha, porque o que vai aparecer ali é o seguinte, ó, eu vou trocar o E pelo gradiente de V, o negativo do gradiente de V. Então, o que vai aparecer ali é o seguinte, é o gradiente de V, certo? Produto escalar com N, tudo bem ou não? Certo? Então, isso aqui eu vou definir como sendo o seguinte, ó, a derivada de V em relação à direção normal. Aqui é um N, que seria o que seria esse N? Seria a derivada do potencial em relação a um comprimento que vai na direção normal. Por exemplo, uma esfera. Então, uma esfera, né, a direção normal, a casca esférica, é a direção radial. Então, isso aqui seria a derivada de V em relação a N, né? Tá certo? Né? Fica bem claro isso na esfera, porque na esfera o nabla V, né, seria o del V del R, né? Del V del R, né? R chapéu mais as outras componentes. Tá? Quando eu fizer o produto escalar com o R, que na verdade o N, que é o próprio R chapéu, aí claramente isso aqui fica del V del R. Um exemplo na superfície esférica, tá certo? Beleza? Aí o que acontece aqui é o seguinte, aí eu vou fazer esse produto escalar ali, ó, não é? Produto escalar, faltou até um ponto ali, né? Antes, ó. Fazer produto escalar, né? Faltou um N aqui, me desculpem. Né? Aí quando eu fizer esse produto escalar, vai ficar o seguinte, vai ficar então menos del V del N, tá? Vai ficar menos del V del N na direção fora, né? Ou melhor, fora da superfície, né? Menos, ou mais, né? Mais del V del N dentro. Igual a quanto? Igual a sigma por epsilon zero. Tá? Eu vou fazer melhor, vamos dar uma arrumada aqui nessa expressão. Vai ficar assim, ó. Dá aqui uma arrumada na casa. Bom, arrumando aqui a casa, fica o seguinte aí, ó. Fica aqui del V del N. Epa. Del V del N. Fora. Menos del V del N. Dentro. Tá? O N aí, no caso, entende como uma coordenada normal, né? A direção normal. Dentro. É igual a menos sigma por epsilon zero. Então, está explicado por que aquela derivada do potencial tem uma descontinuidade. Fica claro agora ou não? Vamos verificar isso para cá. O problema da casca pode ser ou não? Potencial da casca. Potencial e campo de uma casca. Vamos verificar isso? É claro que vai dar certo, né? Vamos começar com o campo elétrico. O campo elétrico na casca, imediatamente dentro, é quanto? É zero ou não? Isso mesmo. E o campo imediatamente fora? Se eu pegar aquela expressão ali, posso voltar lá? Me desculpe aqui. Tá aqui, ó. Se eu pegar o campo imediatamente fora, da casca aqui, ó, casca. Ó, o Q por 4π Rzinho quadrado, porque eu vou fazer um Rzinho com Rzão, né? Imediatamente fora, não é isso? Vou fazer um Rzinho com Rzão, tá? Então, isso aqui vai ficar Qzão por 4π Rzão quadrado, na direção radial, não é? Vou botar lá, na direção radial. Então, fica assim, ó, né? Qzão por 4π epsilon zero Rzão quadrado na direção radial, que é a direção normal, ou seja, no frigir dos ovos, esse campo fora é o quê? Vai ser o sigma por epsilon zero, porque se você olhar, ó, o sigma quem é? É Qzão por 4πr quadrado, né? Então vai ficar sigma por epsilon zero
na direção normal. Então, quando você subtrai um do outro, bate ou não bate com essa relaçãozinha ali antes? É fora menos é dentro, não é? Vai dar sigma por quem? Sigma por epsilon zero, né? É fora menos é dentro, dá sigma por epsilon zero na direção normal, né? Que é a direção radial, né? No caso. Bate, né? Isso para o campo. E para o potencial? O potencial, vamos lá, pegar o potencial dentro. O potencial dentro era quem? Era um Qzão por 4π epsilon zero, o quê? Rzão, né? Então, é. O dentro. E o fora era o Qzão por 4π. Na verdade, eu estou pegando o fora, seria 4π r quadrado, né? Mas se eu fizer o rzinho igual a rzão, isso é o que a gente chama de imediatamente fora, né? Imediatamente acima da superfície. Tudo bem? Quando a gente faz rzinho igual a rzão. Então, isso aqui vai dar quanto? Então, pessoal, Qzão por 4π epsilon zero rzão. É a mesma coisa? Não. Os potenciais são iguais ou não são? O potencial dentro é igual ao potencial fora, né? Imediatamente fora, não é isso? Show? Não é? As derivadas. Veja só, essa derivadazinha. Veja, o campo dentro, a derivada do campo dentro, é nula. Confere ou não? Por que é nula? Porque o potencial dentro é constante, não é isso? Confere ou não, galera? Sim, sim. Isso é a mesma coisa do campo, mas não precisa. Eu vou fazer só por desencargo de consciência, né? A derivada do V em relação a R dentro é nula. Tá? Já a derivada do V em relação a R, que é o próprio campo, né? Em relação a R fora, pega, deriva aí para mim aquela expressão, essa expressãozinha aqui, ó. Em relação a R. Isso aqui dá o quê? Ah, eu tenho um R quadrado aqui, foi que... Ah, pessoal, R quadrado não, Rzinho, né? Viajando já. É, sexta-feira, sextou, né? Vai dar quanto? Menos Qzão por 4π epsilon zero. R quadrado. R quadrado, isso, R quadrado, né? Aí se a gente fizer o Rzinho igual a Rzão, né? Rzinho igual a Rzão, isso aqui vai dar quanto? Menos... Tá? Eu posso já colocar sigma por epsilon zero ou não? Ótimo. Pode, né? A galera já sextou, né? Então, resultado aqui tá certo também, né? O del V fora em relação a Rzinho, né? Em relação a Rzinho, colocar Rzinho igual a Rzão, menos o del V dentro, derivado em relação a Rzinho, calculado em Rzinho igual a Rzão, isso aqui de fato dá quanto? Dá menos sigma por epsilon zero, né? Tá bom, galera? Bate aí, né? As condições de contorno. É isso. A gente vai usar essas condições de contorno lá na frente, tá bom? Lá na frente, aí no próximo capítulo, nós vamos precisar dessas condições de contorno. Show de bola? Sextou? Beleza. Professor, aí no caso do disco, qual é a relação que formava aquela... O disco? Pronto, vamos lá. Do disco. Cadê o disco? Disco aqui. Aí eu ia fazer um cilindro para vocês verem isso, mas não vai dar tempo não. Tá? Não vai dar tempo hoje não. Bom, do disco tá aqui, ó. Ó o disco. A gente tinha visto aqui, ó, que o campo acima menos o campo abaixo é quem? Sigma por epsilon zero. Se você derivar o potencial, é claro que se você derivar o potencial, se você pegar derivar o potencial, é claro que você vai encontrar o campo. Derivar o potencial em relação a Z, você encontra o campo. Não é? Então, não precisa fazer as duas, né? Aquela da derivada do potencial em relação a Z é a mesma coisa que o campo, não é? Então, o que acontece? A gente calculou o campo aqui, ó, imediatamente acima, deu sigma por 2 epsilon zero, Z chapéu, e o campo imediatamente abaixo, deu sigma por 2 epsilon zero, Z chapéu. Quando a gente subtrai um do outro, dá exatamente o quê? O campo acima e o campo abaixo. Sigma por epsilon zero, ou seja, a descontinuidade do campo, ela está exatamente na densidade de quê? De carga.
Por que não tinha no anel? Porque quando você passava pela origem do anel, você não encontra o que na origem do anel? Você não encontra nenhuma densidade de carga. A densidade de carga está fora, né? Está na beira do anel. Já no disco não, tem carga aqui, né? Por isso que a gente vê descontinuidade de campo e de potencial, né? Tanto de campo como de potencial. O potencial também não é uma função contínua, né? Ela não é contínua. Apesar do potencial abaixo e acima serem iguais, a derivadazinha, né? Em Z negativo e Z positivo, próximo de zero, elas são diferentes, né? Essa ponta aqui, ela surge exatamente por isso. Certo? Entendi. Então, as condições de contorno são como se fossem implicações, né? Que justifica a descontinuidade. Isso, exatamente. E a gente vai usar as condições de contorno para quê? Porque a gente vai resolver nas próximas aulas as equações de Laplace. E a equação de Laplace, às vezes, você precisa de resolver o quê? Condições de contorno. As condições de contorno são exatamente aquelas que a gente acabou de mostrar. Ah, beleza. São EDPs, né? EDPs, Quando você vai calcular EDP, você tem as chamadas condições, né, de condições de contorno, não é isso? Das EDPs, né? E as condições de contorno são exatamente aquelas que a gente apresentou aqui hoje. É isso que eu estranhei, porque as condições de contorno me remeteu às EDPs, né? Mas o senhor colocou só a parte interpretativa, né? Isso. Hoje a gente fez mais assim uma coisa de entender o significado físico, né, dessas condições de contorno. Daqui a condição de contorno do potencial, né? São duas, né? O V dentro é igual ao V fora, e o potencial, a derivada do potencial na direção normal, ele é descontínuo e proporcional à densidade de carga. As EDPs, normalmente, de segunda ordem, 304 condições, não é isso? EDPs de segunda ordem. Geralmente tem 4 condições, mas geralmente uma dessas condições é o quê? Potencial nulo no infinito. Ah, é verdade. Aí já mata um. Entendi. Professor, deixa eu fazer um pedido. Se eu tenho as listas, né? Eu queria, se tiver alguma lista aí, para o senhor mandar para a gente. Bora, meu. Daqui a pouco, olha, sextou, mas eu estou devendo. Daqui a pouco eu boto uma lista lá. Eu prometi segunda, não coloquei. Prometi quarta, não coloquei. Hoje eu coloco uma listinha de exercício, tá certo? Porque eu realmente preciso da lista para vocês treinarem, beleza? Tá faltando aí, eu atrasei. Agora à noite eu vou colocar essa listinha sem falta. Vou abrir uma cerveja aqui e vou fazer uma listinha para vocês, tá bom? Beleza, certo? Beleza. Tá na mão. Vou botar uma listinha boa aí, porque eu só botei uma lista do Ilha de Colombo, não é isso? Foi. Aí eu vou botar uma lista só de Ilha de Gauss, por enquanto. Aí na segunda-feira, na quarta, eu coloco uma de potencial elétrico. Vai dar uma atrasadinha aí, mas eu coloco essas listas aí. Tranquilo, Márcio. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá bom aí, viu? Sextou, bom final de semana aí pra todo mundo aí, viu? Valeu, Valeu. Valeu.